Dali, galera, eu sou Maia Santos, repórter de cultura do Leia Já, e hoje começamos o segundo episódio do podcast Sons da Folia. Esse programa que fala sobre tradição, legado, inovação, música, cultura e, claro, confluências das sonoridades do carnaval. Hoje, nós vamos receber duas convidadas bem especiais no nosso programa, que é a cantora, multiartista e produtora cultural Gabriela Sampaio. Bem-vinda. Obrigada. E também Mari Passos, que é mãe, produtora, também está aí à frente representando hoje o Baque Mulher aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o Baque Mulher, vai conversar um pouquinho também sobre o Afoxé, o Alaxé, que são dois grupos bem importantes e bem influentes em Recife, né? Se você não conhece, sinto muito, mas você agora vai conhecer. E vem comigo. Meninas, primeiramente, né? Bem-vindas aqui. Muito obrigada a vocês que toparam esse momento da gente trocar, né? Gabi, principalmente, por topar esse momento. Estaria aqui com a gente a mãe Maria Helena, que é a fundadora do Afoxé Alaxé, mas ela, como cofundadora, está aqui representando e trazendo o seu axé para poder a gente conversar, né mesmo? Vamos embora. E Mari está aqui representando o Baque Mulher, como eu falei anteriormente. E ela vai trazer um pouquinho também dessa nova geração que está aí atuando para perpetuar os legados desse movimento. Eu quero começar esse papo, vou começar contigo, Mari, para entender melhor, assim, como é que foi que surgiu o Baque, né? E como é que hoje ele está atuando. Eu sei que ele está em diversos lugares, porque hoje ele não é mais somente um grupo do Recife, ele é um grupo que é nacional, que ele está em outros lugares do Brasil. Queria que você trouxesse um pouquinho dessa história, né? E também de como é que acontece a atuação no território do Pina, né? Já que ele nasceu lá nesse berço, que a gente sabe que é um berço forte da cultura, aqui em Recife, em Pernambuco. Bom, primeiro que eu quero começar, né, agradecendo essa oportunidade de trazer realmente temas tão importantes como esse, né? Então, ter a oportunidade de falar sobre o Baque Mulher, mas principalmente sobre essa cultura do maracatu e essa cultura que se perpetua, que nasce, né, nas periferias, nos terreiros, mas que tem aí sido uma ferramenta de trazer voz para tantas pessoas, em especial aí para mulheres que compõem o Baque Mulher. Então, como você me perguntou, assim, aonde surge, né? Como começa. Então, o Baque Mulher, ele tem ali a sua fundação em 2008, né? A partir da necessidade e do entendimento de Mestra Joana, que é a primeira e única ainda mulher mestra à frente de uma nação de maracatu, né? Os maracatus são patrimônio, né? Em Pernambuco, mas tem um legado, assim, tanto o maracatu de baque solto, que é o maracatu rural, mas também o maracatu de baque virado, que compõe as nações. E Mestra Joana, por ser a única mulher à frente de uma nação, desde a infância, né? E desde toda a trajetória dela dentro do maracatu, ela sempre percebia e entendia como a violência sexista atravessava o corpo e a vida das mulheres dentro da arte, da cultura e dentro principalmente do maracatu, onde muitas vezes as mulheres não eram respeitadas ou incentivadas a tocar uns instrumentos, elas ficavam mais reservadas à área ou da produção, ou do serviço, ou da costura, ou da comida, ou em algum instrumento que era dado e tido como um instrumento feminino, né? Ou que poderia ser tocado por uma mulher. E isso causou não só nela, mas em muitas mulheres isso causa um sentimento de frustração, porque quando a gente vê o maracatu tocar, tudo que a gente quer, o nosso coração, o nosso corpo pulsa por aquilo e entender por que aquilo era proibido para mim, né? Então, Mestra Joana, ela tem muito essa fala, ela traz muito isso, que quando ela pensou no Baque Mulher foi justamente isso. Assim como ela, outras tantas meninas, jovens, adolescentes e senhoras
o interesse de tocar o maracatu e não podiam, né? Não era permitido, era proibido, teoricamente proibido. Inclusive, se porventura acontecesse em algum dia ou outro, em algum ensaio, era repreendido, ou era falando assim, não, tira a saia, então tem que tocar se passando por homem, né? E que isso, ela falou, não, a partir de agora isso não vai existir mais. Fundou-se, então, o Baque Mulher, que também como uma ferramenta de denúncia desse tipo de violência e de situação e também de empoderamento. A primeira base também do Baque Mulher é isso, empoderar a mulher a partir do fazer cultural, de entender que o tambor é mágico, o instrumento é mágico, a música é mágica, mas a união e esse empoderamento é o que faz a mulher alcançar qualquer lugar que ela possa. Então, aí em 2008, Mestra Joana funda no BOD, lá onde nasceu o Baque Mulher, esse grupo de mulheres onde elas, enfim, vinham carregando os tambores aqui para o Recife Sim. Antigo, criança, desde bebezinho na barriga, idosas, todas as mulheres entravam no ônibus coletivo mesmo, ou enfim, arrumava ali um jeito de trazer e se reuniam um grupo único de mulheres fazendo aquilo, tocando todos os instrumentos, ensinando umas às outras, porque muitas já sabiam, mas nunca tinham a oportunidade de também falar, agora eu sei, eu vou ensinar para uma outra pessoa. Sempre ficava nesse lugar. Algum homem tem que me ensinar. E aí, nesse momento, também surge esse empoderamento essa autonomia, né? Das meninas falarem, olha, quem não sabe, vem aqui que eu vou te ensinar. E aí se constrói também uma metodologia, vamos dizer, né? Porque o Baque Mulher cresce, tem uma expansão rápida, porque em outros lugares do país, onde também as mulheres compunham já grupos mistos, né? Ou entendiam como funcionava o maracatu, vinham para cá, para Recife, se encantavam e depois voltavam. E tinha essa necessidade. Por que aqui na minha cidade não tem? Então, o Baque Mulher começou a criar e ter filiais ao longo do país, hoje em todos os estados. Virou um movimento, né? Por Exatamente. Isso que eu tô dizendo, não é mais somente um grupo. É um movimento Baque Mulher. É todo uma... Ai, gente, que coisa linda. É um movimento... uma coisa que foi assim... Foi uma planta, que foi uma semente plantada e foi se alastrando. É um movimento de empoderamento feminino, feministas do Baque Virado, né? Então, trazendo dentro das loas, dentro da composição, de tudo que a gente faz no objetivo de trazer mais informação, mas de se autoproteger, né? Então, mostrar que juntas nós somos mais fortes e, a partir desse propósito, conseguir trazer outras mulheres que nunca se viram tocando ou fazendo algum tipo de coisa dentro da área cultural, mas que a partir dessa porta consegue ver o maracatu como uma ferramenta de transformação de vida. Né? Exatamente. Essa força, né, e o protagonismo da mulher no Baque é a mesma coisa que existe no afoxé também, né? Axé. Que é um afoxé que ele é matriarcal, que ele foi fundado por Mãe Maria Helena, que, enfim, né, tem você também ali na produção, que a produção, gente, produção... Gente de produção vive perigosamente. Se você acha que produção é fácil, não é. Ainda mais quando estamos falando de grupos tradicionais, de cultura popular. Isso. Então, eu queria que você trouxesse também, Gabi, esse começo e essa identidade também, né? Porque é bem forte a questão matriarcal, a questão das mulheres ali atuando, estando à frente e realmente dando caminho, né, para todo mundo ir junto. Isso, nesse fortalecimento. Axé. É isso, né? O afoxé, o Yalaxé, ele surge a partir também da necessidade, né, dessa militância mesmo e desse trabalho social na comunidade, né? Trazer a arte como uma transformação social. E aí minha mãe perpassa por vários afoxés, né? E chega uma fase que ela toma conta, é mestra de percussão do afoxé ao chumpandá, né? A partir de G, ele permite esse processo. Então, ela começa a compor músicas, melodias, ritmos e também dá oficina. Mas aí chega um momento que o próprio G faz. Maria, tu precisa ter a tua identidade, né? Precisa ter o teu afoxé. E aí, no vai e vem, pai Paulo, né? Nosso babá, joga e pergunta, né? Mãe queria uma afoxé de Oxalá, não ia ser nem de Oiá. Aí Oiá não, é Oiá, o afoxé de Oiá.
E aí vamos fazer realmente, fundar, e aí o afoxé nasce a partir da essência do terreiro de Manhamara, né? Então a gente vê a diferença entre outros afoxés, que aí como tem o maracatu, que é baque virado, né, baque solto, a gente tem as danças e os ritmos que é o ijexá queto, né, que é a base do afoxé, que usa os atabaques, agogô e abê, mas aí a gente traz a nossa tradição, né, nagô, que cria-se um método de dança, que é a dança de onagô, né, que criam movimentos que são codificados pela minha irmã, lá de Sampaio, enfim, que se forma em dança, transforma esse trabalho em um livro. Então, o afoxé nasce a partir dessa identidade mesmo de uma mulher, né, que está aí na cultura, lutando, que passou por diversos preconceitos também, diversas dificuldades. E que aí, a partir dessa arte, dessa memória do corpo, da vida, fora do terreiro, ela consegue levar essa extensão musical, né? Que o berço, o ventre, né? E baodu, a cabaça, o ventre feminino. E aí, também falando de pioneirismo, né? Da música e desse preconceito do instrumento, do que a mulher pode fazer, não pode. Minha mãe tem a permissão de tocar ilu, né? Porque o ilu é tocado por homens, né? É uma função dada para os ogães, e que de fato é. E aí, quando minha mãe ela entra nessa parte da música, da arte, é a partir do ilu. Então, a identidade dela fora do terreiro é o ilu. Que aí ela passa a dar aula e oficinas a diversas pessoas. Isso que eu acho que 92, 94, enfim. E é isso, se constrói, é o coletivo, é o terreiro, são os filhos, são as mães, né? São os pais também, que é uma família grande, não só o terreiro, mas a gente também agrega outros terreiros, outras famílias, sim, a comunidade e outras comunidades também. Hoje a gente tem uma sede no Pátio São Pedro, né? Nosso terreiro fica em Dois Unidos, mas aí a gente tem essa sede no Pátio São Pedro. Ah, porque a sede é no Pátio São Pedro, o terreiro é... Não, porque aí também é um processo que a partir do que a gente constrói, sabe, a nossa identidade, a nossa história. A quinta-feira, a nossa saída, né, oficial, uma pré de carnaval, de Quinta de Oiá, é no Pátio São Pedro, porque a Pariobá, bisavô, avô de minha mãe, fez parte de Cuta Egungun ali no Pátio São Pedro. Então, aquele lugar ali é um solo sagrado. E aí, a gente está naquele lugar, é um lugar de resgate, de resistência, que aí surge a Quinta Nagô, que também vem nessa visão do quintal de casa, de trazer os amigos, de reencontrar os amigos, de ser um palco também para novos artistas, né? E que, a partir disso, também torna, né, um trabalho educacional, um trabalho social, né? Também trabalhar com a saúde, enfim. Então, é um conjunto. O afoxé surge a partir dessa conjuntura toda, né? Que é o terreiro, que é a nossa vida, sim, é o cotidiano, né? E como é o nome? E se coloca também num lugar muito forte de continuidade, né? Isso. O fato de estar nesse território sagrado, o fato de estar ali numa quinta, demarcando isso, todas as quintas, terceira quinta do mês, tá lá a Quinta Nagô acontecendo, e é muito lindo. Quem não foi, tá aqui o convite aberto para poder ir, né? Tá chegando é uma resistência, é um movimento independente que não tem... Eu queria justamente, Gabi, falar sobre isso. Como é que é movimentar aquele território? Porque a gente tá vivenciando um momento aqui em Recife, né? Que eu acho que em todo mundo tá acontecendo isso, mas como eu sou daqui, eu vou falar daqui. A gente tem essa pós-pandemia, que a gente achava que ia durar pouco tempo, mas ele perdura, né? A gente está aqui em 2025 e ela só agravou mais ainda todas as mazelas que já existiam e que já nos atingiam enquanto população negra, enquanto mulher, enquanto pessoas pobres, porque nós não somos pessoas ricas, abastadas, enfim. A nossa herança ela é muito mais cultural, a nossa herança ela é questão da nossa identidade, e nossos aprendizados, ela não está conectada a valor financeiro mesmo, mas a gente está ali resistindo, né? Tanto o grupo indo lá e fazendo a Quinta Nagô, a família indo, os amigos, a família do terreiro indo também para poder fazer que é toda aquela movimentação, exatamente, que é toda uma movimentação, mas também as pessoas vindo de fora, né,
né, de outros territórios, encontrando seus amigos e tendo esse momento de confraternizar, de realmente vivenciar, que é uma energia que só quem está ali é quem sabe qual é a energia. Então, eu queria saber como é que é essa resistência, como é que acontece essa resistência, quais são as principais barreiras que existem mesmo para poder manter o Pátio de São Pedro, que está no centro da cidade, vivo, no momento em que a cidade está jogada, né? Que a cidade não está tendo mais a mesma movimentação que existia antigamente. A primeira resistência é a segurança, né? Que não tem, né? É a falta de segurança, porque o acesso é bom, é perto, tem transporte, dá para você chegar. E a partir disso também a dificuldade financeira de fato, né? Porque a gente precisa movimentar, a gente precisa pagar o transporte dos grupos, a gente precisa ter um lanche, uma recepção, a gente precisa... Então, todo esse movimento, ele gera em torno do terreiro, né? Das possibilidades, dos apoios também que chega, né? Às vezes de prefeitura, ou às vezes o Estado está ali, né? Somando, mas aí não pode... permanecer ajudando simplesmente aquele movimento que está ali. Então, tudo gera em torno da gente, assim mesmo, na dificuldade, que não é de agora, né? A gente sabe que a Quintanagoa é mais um evento que surge, né? Que minha mãe tem a ideia justamente disso, do quintal de casa, de rever os amigos, do tempo dos afoxés, da Quintina Z4, né? Da própria Terça Negra também. Exatamente. Que a gente sabe que resistiu. A Terça Negra começa no Pagode do Didi, vem para o Pátio de São Pedro, enfim. Então, é um movimento que, se não for a gente de casa que acredite na história, que acredite no potencial de que é a Quintanagoa, que não é simplesmente mais um evento, né? É um evento que resiste, de fato, para manter vivo legados e dizer, a gente está aqui, a gente faz cultura, a gente tem música, a gente tem arte. Então, e os amigos vêm, né? Tipo, vai querer vir, o BAC já foi. Enfim, então, para a gente é uma felicidade, né? Poder estar recebendo essas pessoas nesse lugar de resistência, resistindo, né? Com certeza. Resistência é a palavra, né? Não tem como estar na cultura popular, eu acho, sem demarcar o que a gente realmente quer, né? E resistir. E aí eu queria caminhar para uma outra pergunta, que é a seguinte. Existe, eu sei que existe, eu não sei se existe, né? A confluência entre as sonoridades do baque e do maracatu. E aí eu estou lançando aqui esta pergunta para vocês me dizerem assim também, quais são os pontos que existe essa confluência, para além do que a gente acabou de ouvir agora, né? Porque tem essa questão de ser matriarcal, de ter a luta pelo direito de estar ali naquele território também, né? Que é bem importante. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Pode ser tu, Mari, começando. Como é que você enxerga que existe esse diálogo? Certo. Assim, dentro de tudo isso que já foi falado, como você colocou, eu acho que é basicamente entender a raiz, né? A gente até tem essa questão de colocar a raiz do que a gente está fazendo ali, que a gente sabe que começou muito antes da gente, né? Quem já participa dessa cultura do terreiro, quem tem essa base familiar, tem uma certa facilidade de perceber essa essência. Mas é muito interessante, até a gente estar aqui, né, nesse momento, falando sobre essas coisas, também traz uma nova visão de pessoas que estão nesse caminho de resgate, nessa construção da identidade, né? Às vezes, depois de já uma idade avançada, já 20, 30, 40 anos, que vai se perceber dentro de uma roda de coco, dentro de um afoxé, dentro de um maracatu. E como que tudo isso se junta, né? Eu acho que basicamente é meio que subentendido, mas que é a raiz do que a gente faz, né? Que é caminhar ao lado da nossa ancestralidade, então ter essa base
da comunidade, né? Eu acho que isso é o ponto-chave, que na maioria, e se eu não falar todas, mas a maioria da cultura popular é assim, a base da comunidade é muito importante. O que se faz é tudo dela, para ela e com ela, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal do trabalho, que tudo que nasce dentro da cultura popular é justamente para servir, para viabilizar a comunidade, para promover algum tipo de transformação, e aí é onde começam os grupos, onde tudo se forma, né? Então, eu pontuaria isso como a base, né, dessa essência. Então, o caminho pela identidade e pela nossa ancestralidade, o trabalho que é feito com a comunidade, que eu acho que isso é o que conflui também, porque é isso que dá corpo para os grupos, que dá força para a gente sair e continuar resistindo, né? Então, ocupar esses espaços, sem a nossa comunidade, sem a nossa galera, a gente não consegue, a gente fica uma andorinha sozinha, né, naquele verão. Então, nessa base da força e entender a voz de que mensagem que a gente quer passar. Por exemplo, no Baque Mulher, a maior parte das nossas loas, das composições, elas falam a respeito de luta pela resistência e pelos direitos das mulheres, como as mulheres podem se posicionar, como a gente entende sororidade e a afinidade entre as mulheres para alcançar objetivos. Mas, dentro das nações de Maracatu, que o Baque Mulher nasce dentro de uma nação, o que a gente traz de mensagem é assim, a força que os nossos ancestrais, que os nossos orixás trazem para a gente enfrentar as nossas batalhas no nosso dia a dia, né? Então, trazer algo muito bonito, muito grandioso, um espetáculo, para algo que, na verdade, é um remédio, né, das nossas feridas, das nossas dores diárias. Então, eu acho que existem já muitos teóricos, mas eu sou apaixonada por uma, que é Vilma Santos, que fala a respeito da dororidade, né? Então, é da dor que caminha e que faz com que todas nós achemos um objetivo de lutar por aquilo. Então, é basicamente o que o Baque Mulher faz, mas que eu entendo que todos os grupos que têm essa base da cultura popular utilizam essa sua arte, essa sua forma de expressão para remediar aquilo que nos oprime, né? Então, eu elencaria esses pontos como essa confluência. Então, a dororidade, a comunidade... A comunidade e a base da raiz ancestral, né? Que é a nossa raiz. A raiz ancestral. Anotaram aí, né? Espero que sim. E tu, Gabi, o que é que tu enxerga dessas confluências, desses gêneros musicais, que eu sei que não é só música, que vai além, como a gente está conversando aqui. Eu queria que tu destacasse também, assim, quais são os pontos de confluências entre o baque e entre também o afoxé. Como é que se cruza? Minha irmã falou tudo, né? Tipo, ela já falou tudo. E é isso mesmo. Se a gente não tem a base, que é o terreiro, que é o nosso chão, a nossa comunidade, a gente nem existe, né? As nossas raízes, elas vêm a partir daí. E aí é quando a gente consegue plantar sementes, e essas sementes perpetua para a comunidade, né, para os arredores do terreiro. E aí se junta realmente nessa força, né, família mesmo, ancestralidade, o axé, né, a musicalidade também vem nessa resistência de exaltar também, como ela fala, essa indignação política. E aí o afoxé também traz algumas músicas de resistência. Já o afoxé, ela traz muitas músicas em cantos em Yorubá, falando realmente da natureza, né, nessa questão da personificação do orixá, da pessoa. As músicas, ela também fala muito de resistência. A minha mãe fez até uma música nova que fala de Olodumare, da mulher, da Ziamia Chorongá, que criou a natureza, né, que é a força, é a divindade do axé, né, olhar a mulher forte, poderosa e sagrada, né. Então, é uma composição dela e de Emanuel, um afilhado do terreiro. Aí tem um agora que é o Olodumare, criou a natureza, em cada elemento um orixá. Então, é a divindade do axé, também me arrepiei. É a divindade do axé mesmo, tá? E é uma outra forma de falar sobre resistência, né? De falar sobre força, de quebrar o racismo, de diminuir esse preconceito que a gente
vive, né? E eu acho, Gabi, assim, você me falando até me emociona um pouco, porque a gente consegue trazer beleza pra isso, né? Então, eu acho que toda forma de arte, né? Tudo o que é feito é pensado, sim, de alguma forma para atravessar as pessoas. Isso. Mas, pensando no baque, pensando nos maracatus, nos afoxés, e nessas expressões que falam a respeito disso, a gente tem esse cuidado natural de encantar as pessoas com isso, né? Apesar a de divindade do dor, axé, né? O brilho é trazer um natural. axé, transformar aquilo que em outrora, mas que continua sendo dolorido e continua sendo difícil, quem vê aquilo não imagina o quão doloroso é, o quantas noites de sono são, o quanto trabalho é envolvido naquilo, porque tudo se transforma como um passe de mágica, né? Se a gente acreditasse em mágica, a gente achar que é mágica, porque conseguir transformar tanta dor, tantas ausências, tantas vulnerabilidades, porque quem compõe aquilo, né, é atravessado por muitas coisas, assim, não tem um super dinheiro para comprar qualquer tipo de, fazer o pano que quiser, a decoração que quiser, os instrumentos. Passando por isso, carnaval tá chegando. O carnaval chegando, a gente tem certeza que vai colocar o melhor, porque as comunidades se organizam para isso, os dirigentes, né, as mestras, os mestres, enfim, eles vivem para isso. Mas a gente consegue fazer essa transformação de algo que é tão difícil e transformar em uma festa tão maravilhosa. E trazer essa voz que vive nas comunidades e nas periferias e mostrar que o que a gente faz é o melhor. Né? O que a gente faz atrai olhares. É a transformação social mesmo, social. Né? É um resgate. Exatamente. Mesmo. Isso me lembra o título da exposição de Medusa. Eles têm medo de nós. Porque é justamente isso, né? Se a gente com pouco, ou com quase, ou com nada, ou com quase nada, já cria tanta coisa, já produz, já somos tão grandiosos, porque isso é um movimento grandioso, né? Podem não estar, sei lá, nas grandes TVs, enfim, nos grandes palcos, mas é algo muito importante e deixa marca, né? Marcas importantes, marcas que, ao invés de ser uma lembrança traumática, é uma lembrança que cura. Exato. Né? E essa lembrança que cura, ela é muito importante para a gente enquanto espectador, pra gente artista, né? Não estou me colocando no lugar de artista, mas eu estou falando assim, dessa comunidade, nessa cadeia artística que também faz a sua arte para se curar de alguma forma. E é um processo de troca, é um processo muito bonito e que, enfim, me deixa emocionada. É você manter vivo o que nasceu para fazer, né? Sim. Eu acho que o caminho é esse, tipo... Cada um tem a sua história, cada um tem o seu dom, cada um veio para aquilo. E quando a gente consegue realmente linkar isso à nossa vida, tudo flui. Faz sentido. E como a gente estava até conversando um pouquinho, ver hoje em dia, né? Já existe uma nova geração, existe a vanguarda, né? Quem começou, ou quem viu aonde começou, sim, né? Porque também não começou com elas, né? Tem a gente que está ali nesse meio termo, mas já tem as nossas filhas, as nossas sobrinhas, essas outras meninas e mulheres que estão vindo, outros meninos também, enfim, né? Outras pessoas que vêm trazendo isso. Então, quando um é convidado para fazer uma oficina, ou para viajar, ou para ter o conhecimento de um outro lugar e levar o nome disso, levar o legado disso, isso também faz muito sentido, né? Exatamente. E uma coisa que eu vejo muito, né, que eu vejo e eu acho lindo. Acho lindo. Na última vez que eu vi o BAC se apresentando, vi muitas crianças, e a mesma coisa que a gente vê também no Afoxé, e é muito bonito, muito rico ver que tem crianças ali, né? Que as pessoas às vezes querem afastar também a criança desse ambiente, mas eu acho que não é o certo. Para mim, o certo é aproximar realmente, porque como é que vai dar continuidade a uma história, a um legado, se não tiver quem possa fazer isso, né? Que não tiver alguém que tá ali, que está encantado por aquilo, está envolvido, que vai assim, poxa, eu quero também ser parte dessa história. Isso. Sabe? Eu quero também fazer isso aqui continuar. E não pela fama, não por prestígio, mas por entender que aquilo é importante. Por amor mesmo, porque é o amor. Por entender que aquilo é importante, né? Que é o amor que movimenta tudo aquilo. Porque no final das contas, acaba sendo muito isso. Com certeza.
O amor e como essa história deve ser passada e contada por eles mesmos, que sempre viveram isso. Protagonistas Da sua própria narrativa, exatamente. Então, assim, ter aquela base de falar, eu sou nascida e criada, eu vi isso daqui dessa forma e tô aqui até hoje contando essa história, né? Então, isso é muito bonito e fortalece, eu acho que para combater as intolerâncias, para combater a ignorância, né? Ou qualquer outra coisa que venha minar a continuidade dessa história, né? Eu queria que vocês trouxessem agora, começando por você, Gabi, quais são as referências que vocês têm dentro do afoxé? Quem são suas principais referências? Se vocês... e você mesmo, enquanto cantora, né? Eu sei que você está com um espetáculo, queria que você também falasse um pouquinho desse espetáculo, né? Da importância dele. Queria que você trouxesse isso, assim, quais são essas referências, se vocês tiveram a oportunidade de poder estarem junto dessas referências para poder cantar junto, para poder celebrar junto, porque, enfim, é uma grande festa, acaba sendo uma grande festa. Eu queria que você pontuasse para mim essa questão. Axé. Então, a grande referência da minha mãe se chama Paulo Braz Felipe da Costa, que é o babalorixá nosso do terreiro do afoxé. A nossa base mesmo de inspiração é o terreiro. E quando minha mãe vai para fora do terreiro, ela participa do Comadre Florzinha, que é um grupo de mulheres e tal, que aí tem rabeca, tem sanfona, tem várias outras coisas. E aí ela perpassa a conhecer e fazer as próprias pesquisas, né? Minha mãe é uma das pessoas, né? Foi a mulher que trouxe santeria cubana para dentro do afoxé. Que aí foi a partir da pesquisa dela e tal. E aí começou a tocar. Tem algumas músicas, Babaloroque, né? Uma de Obaluaê. Uma das referências também é Zumbi Bahia, né? Que ainda em vida ele tem algumas músicas, né? Que todo mundo canta, que acaba não sendo domínio público, mas é de todo mundo. Ele mesmo dizia. A gente não teve a oportunidade de tocar com ele, mas em um momento minha mãe teve permissão de estar com ele e dizer, olha, 13 de maio, né? Quilombo Axé é do afoxé. Pode cantar onde você estiver, cante, porque na sua voz tem até um vídeo, né, gravado. Vídeo que é famosíssimo, todo mundo conhece pela voz. Assim, eu acho que a maior parte das pessoas conhece pela voz de Mãe Maria Helena, né? Isso. Pelo aquele vídeo que é gravado lá no Pátio São Pedro. Isso. Que é um DVD da Terça Negra. A gente foi a afoxé mais jovem a gravar o CD Terça Negra, né? Foi convidada para gravar na época. Então, são essas referências ao terreiro mesmo, porque ficar se pensando, tipo, quais são as outras referências? E eu fico aqui buscando, porque realmente, de fato, até tem. Tipo, minha mãe gostava de escutar muito Marisa Monte, minha mãe gosta, Virginia de Rodrigues, enfim, tem uma variedade de coisas. Mas sempre foi muito focado a musicalidade ancestral do terreiro, assim, no que ela constrói, no que ela faz. E muito do território, né? E muito do território. Isso é bem Aí tem os afoxés, obviamente, né, de referência, de poder criar ritmos e melodia para construir, né, uma base sonora para os afoxés, por exemplo. Enfim, aí vem eu também nesse trabalho, né, artístico, que também tem Minha Mãe como produção musical, que a partir das pesquisas dela, né, de santeria cubana, das músicas ancestrais de terreiro mesmo, dos próprios afoxés, de samba reggae, também ela fez parte de samba reggae, enfim. Então tem uma variedade, assim, sabe? Mas eu acredito que a base mesmo dessas composições, dessa coisa toda, vem a partir do útero mesmo, né? Do terreiro, de escutar o Ilu, tudo vem a partir da sonoridade dos Ilus, né? Dos atabaques. E essa história que a gente tava conversando nos bastidores... que vocês estão desenvolvendo, né? Vocês desenvolveram, na verdade, uma nomenclatura que é um estilo, que é o Coco Melody. Me explica, porque eu até ouvi isso na última vez que eu fui na Quinta Nagô. Eu achei bem interessante. E assim, a gente conversando, tu relembrou assim, foi ótimo. E eu queria que tu trouxesse assim, o que é esse Coco Melody? Qual é a proposta? Como nasce? Então, o Coco Melody, ele nasce a partir de uma pesquisa minha, porque eu sou muito do coco, né? Hoje eu estou com o mestre Galo Preto, faço produção dele, canto com ele, enfim. A gente faz tudo, né? E meu mestre mesmo, de coração, conheço o mestre Galo Preto há
12 anos, gravei o primeiro CD com ele. E conheço muitos cocos, Mãe Beth, Mestre Ana Lúcia, Sila, Coco do Pneu, enfim. Então, desde pirralha, já cresci nesse movimento. Minha mãe cantou com a Aurinha, minha mãe cantou com o Mestre Zé Neguinho, do coco. Então, tem essa confluência, essa ancestralidade. E aí, eu amo muito coco. Eita, gente, eu gosto de afoxé, maracatu, mas eu amo o coco e o frevo, assim, a minha paixão musical. E aí foi quando eu comecei a pensar e trazer. Eu criei um projeto que se chama Toadas para as Mestras, que eu homenageio algumas mestras do coco e transformo as melodias, pego a música delas e faço outros arranjos. A forma de como eu gosto de dizer isso, a forma de como eu gosto de cantar, acredito que as pessoas vão gostar de ouvir. E aí, vindo nessa melodia de botar um baixo, um violão, né, trazer harmonia para o coco, aí veio na minha cabeça, tipo, ó, tem o coco de pneu, que é o coco dos pescadores, né, coco de praia. Tem o coco de Mãe Beth, que é o coco de umbigada. Tem o coco de sala, tem o coco de rojão, tem o coco... Vai ter o coco Melody, que é essa nova juventude... Que essa Muito nova bom. juventude que chega agora, assim, efervescente. E foi de uma forma de dizer, poxa, vamos dar vez e voz a essa juventude que não está simplesmente fazendo trap, não julgando esses ritmos que estão aí agora, a forma de projetar as palavras. Sim. Mas eu acredito que uma juventude que está dentro do terreiro ainda, que mantém vivo um legado histórico, ancestral, de resistência que não é fácil, que não tem nada para a gente querer ser, né? Mesmo que tenha fama, mas quando a gente volta para nosso território, Lita Maracá está aí no auge, mas quando ela volta para o território dela, ela é Lia. Tá entendendo que também é importante, obviamente. Mas aí eu vejo, não, a juventude está criando, está investindo, está sendo... E tem uma afilhado nosso que é João Dendê, que fez o lançamento de uma música. Eu mandei buscar, apretar o meu pandeiro. Então eu disse, não, isso é Coco Melody, porque lembra o brega Melody, né? Aquele Sim. brega gostosinho de ouvir, das palavras doces no ouvido, do Sim. chamego. Então o Melody Coco surgiu a partir disso, pegando essa pegada do coco e, assim, alincando essa juventude. Tipo, ó, tu estás fazendo isso aqui. Tu se identifica com Coco Melody, Juan? Com certeza. Tem até o Afroito também aí, que eu pensei que ele é o primeiro que traz essa melodia de coco, nesse estilo coco canção. Uma coisa mais... Mas até não conversei com ele ainda, viu, Afroito, se estiver ouvindo. Mas eu acredito que Afroito já traz essa linha do Coco Melody. E aí vem Juan e vem outros demais também, que possivelmente vão estar se construindo nessa pegada aí. Inclusive eu. Axé. E, menina, gostei muito dessa novidade. É bem gostoso de ouvir. E faz muito sentido, né? Faz muito E se sentido. identifica muito. É realmente, ó, é uma identidade, minha gente. Ó, não tem como. Ó, todo mundo vai rodar. O brega vai estar aqui. Não importa. De algum jeito. De alguma forma. De alguma forma. Não deixa o brega morrer desse jeito, pode acabar. Tipo, não deixa o coco, não deixa a essência da música. E essa confluência, essa mistura é a forma de inovar as sonoridades. Isso. E uma forma de envolver as pessoas, tanto as pessoas que já estão mais acostumadas a ouvir coco, quanto as pessoas que nunca tiveram contato. E assim, quando eu falei para alguns mestres já antigos, o meu mestre, Galo Preto mesmo, ele sorriu, ficou super feliz. Falei para mestre Newton também, do pandeiro do mestre. Nossa, que massa, não sei o que. Então, tá tendo, eu acho que esse respeito, porque não perde a tradição. A base do coco é a alfaia, né, a zabumba, o caixa, o pandeiro, a voz, o ilu, a conga, o que for. Mas tem outras criações. A juventude está aí para inovar, para criar. Então, por isso que o coco vem para isso, assim, dizendo, ó, a gente tem a nossa base ancestral, Sim. tradicional, mas a gente também tem os nossos impulsos, nossos sentimentos. Nossas outras referências, nossas outras sonoridades isso. que Nossas somam. criações. E como Exato. isso vai continuar se mantendo com as novas gerações, né? Como isso vai continuar fazendo link para que outras gerações continuem se aproximando dessa base principal. Isso.
né? Porque eu acho que muito do que a gente entende também, o que a gente aprende na nossa educação de terreiro e dentro da comunidade, é que para ensinar a gente tem que aprender. E como a gente aprende, né? Com os nossos mais velhos. Então, quando a gente pensa em criar algo também, se a gente seguiu essa linha de construção dentro da nossa comunidade, a gente sempre vai voltar para beber nessa fonte que nunca vai se esgotar enquanto a gente estiver aqui, né? Perpetuando isso. E é merecedor quem nasce, de fato, poder perpetuar. A gente sabe que quem nasce dentro de um terreiro, de uma tradição, é fácil, porque você já nasceu ali, tudinho. Tudo bem, é fácil porque você afirma e tem certeza de onde você vem. Né? Porque muitas vezes é de fora para dentro. Vem uma pessoa, pesquisa, cria, vai-se embora e você fica naquela negação de tipo, poxa, será que eu faço? Será que eu crio mesmo? Será que a gente ainda se passa a pensar dessa forma, né? Exatamente. E aí eu queria saber também, né, de você, essas referências, quais são as referências do BAC e você mesmo, enquanto essa mulher, que não é somente produtora, que eu sei que você também tem sua produção artística. É verdade, né? A verdade é desenvolver essa questão artística, assim, é o entendimento, como o Gabi tá falando aqui. A gente fica assim, às vezes, será que eu sou? Será que eu não sou? Porque eu já faço isso há tanto tempo, daquele jeito, né? Que não se é entendido ou lido como profissional, mas assim, respondendo a questão de referências, assim, a minha grande referência, assim, hoje, e eu tenho o privilégio de conviver, de viver e de conhecer Mestra Joana, né, que tem esse legado e que faz questão de deixar nítida as referências que ela traz, assim, dentro do nosso território, que são as Mães do Pina, né, então o Maracatu Encanto do Pina foi fundada, criada pelas mãos de uma parteira, né, Dona Maria de Sônia, ali, né, às margens da bacia do Pina ali, junto com outras mulheres fortes, ali a gente tem 5 Mães do Pina, mas tem mais, além do que essas, mais Mãe Helena, Mãe Laura, Vó Quixaba, que é a nossa matriarca hoje no Ileaxé Xundeim, né? Então, essas são as referências que a gente tem, referências diretas, né? E de entender a força feminina dentro de todas essas referências para os nossos batuqueiros, para as nossas batuqueiras, que sempre é esse cuidado de mãe que instrui, que cuida, que remedia e que faz. Então, essas são as minhas referências. E para o BAC, o que a gente traz é justamente isso. Entender todas as mulheres e as mestras que vêm fazendo esse legado, não diminuindo o legado de outros mestres, mas entender como vozes que foram silenciadas durante tanto tempo e que tiveram que fazer muito esforço, assim como a Maria Helena, outras mulheres tiveram que fazer muito esforço para terem as suas vozes validadas. Então, principalmente para essa nova geração, se traz muito isso. Busque aqui, direcionando a busca para a voz dessas mulheres, né, que são tão potentes e tão fortes. Então, a Nação do Encanto do Pina traz muito isso também nas suas construções recentes e sempre olhando para trás, para esse legado. E aí, o meu fazer cultural também vem muito nesse sentido, né? Eu sou filha de um músico também e trago dentro disso que eu acredito que quando a gente começa a construir essa identidade e falar assim, não, hoje eu me empodero e eu falo isso, além de produtora, que é a minha profissão, eu sei que eu tenho o meu fazer artístico e o meu fazer artístico pode contribuir para a vida e o fazer de outras pessoas, né? Para identificar que essa nova geração que não sabia que isso era uma profissão, olhando para mim ou vendo como a gente está fazendo as coisas, pode pensar em sair da escola e começar a já trilhar um caminho profissional dessa forma, né? Então, eu acho que isso é o que mais me inspira hoje e o incentivo das nossas mais velhas, que eu vejo o quanto elas têm alegria quando elas se veem em uma produção audiovisual, em um clipe, numa saída do carnaval, como elas falam, isso não existia. O carnaval já existia, mas isso do jeito que vocês estão fazendo não existia. A gente fala, vó, existia. É que antes não tinha uma câmera virada para mostrar esse bastidor. Para poder guardar aquela memória, para registrar. São vocês que têm isso guardado na cabeça. Não é que não existia. É que a gente não conseguia ainda gravar, registrar. Mas agora, para a posteridade, isso vai ficar. Então, saber que em vida ainda, a Vó Quixaba ainda tem essa oportunidade de ver essa história que ela viu aí ao longo de tanto
tanto tempo hoje tomando outras formas, as filhas, as netas, as bisnetas, as tataranetas já dela aí, tendo uma outra história. Então, acho que isso é o que carrega esse peso de referência e também de inspiração, no lugar também de usar a referência também nesse sentido, né? Como inspiração de força e de axé. Então, é isso. Muito bonito. E, gente, vamos caminhar para o final dessa conversa que está muito boa, muito gostosa. E eu queria voltar o nosso olhar um pouquinho para o carnaval, né? A gente citou aqui no meio do caminho a história do carnaval, mas aí eu queria trazer também um questionamento, uma provocação sobre como é que é a recepção desse público, né? Que é no carnaval, que é extremamente misto, com os grupos, né? Com o BAC Mulher nas apresentações, como é que acontece essas interações, como é que acontece, se acontece essa questão da identificação mesmo, como é que é isso no carnaval e como é que não é no carnaval também, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala carnaval, a primeira coisa que vem na cabeça é frevo. Às vezes as outras sonoridades elas não são tão lembradas pelo público, né? E às vezes não são tão valorizadas assim como eu acredito que deveria ser. E aí esse lugar, né? Como é que é dentro do carnaval, como é que é a visão de vocês e como é que é fora desse carnaval para poder se manter vivo, né? A gente falou muitos pontos aqui sobre como é difícil lidar, mas como é que é essa questão, assim, só para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje. Bom, o carnaval existe uma preparação muito longa, né, para isso. Na verdade, a gente nunca para a preparação, né? Sempre é um junto do outro. Em específico, o BAC Mulher, ele já tem um legado, né? Uma história de sempre fazer a sua saída oficial na sexta-feira de carnaval. Então, esse ano, no dia 28, né? Ali no Paço da Alfândega, ali próximo, a concentração começa. E é uma história que, para o BAC Mulher especificamente, a gente traz muitas mulheres dessas filiais que são de fora daqui do Recife para somarem nesse desfile oficial. Mas o que a gente tem de mais registro, mais marcante na época do carnaval é que como quem tá circulando ali tem um olhar diferente. Não, isso é maracatu, mas eu nunca vi tanta mulher reunida tocando maracatu. Porque, de fato, é uma coisa que visualmente é muito impactante. Gera um impacto, né? Porque é um grupo grande e quando você olha, você procura ali, você vê mulheres nas suas mais diversas performances ali, mais diversas formas. Mas, assim, aquele Recife antigo tomado de mulheres tocando maracatu, que era uma coisa que há pouquíssimo tempo atrás ninguém nunca imaginaria que existisse um grupo exclusivo só de maracatu. Mas para além do BAC Mulher, né, pensando em como as nações e todas as instituições de cultura popular têm, né, esses desafios, esses percalços para construir o carnaval e para colocar esse espetáculo na rua, né, porque é de fato um espetáculo de rua, é uma festa que movimenta, mas é a batida do coração. Na hora que a gente ouve aquilo tocando, parece que a gente entra em outra dimensão. Êxtase, né? Em transe. Em transe. A gente entra em outro lugar, acessa um bem tão genuíno que dá vontade de falar. Todo mundo vem, vocês precisam passar por isso pelo menos uma vez, né? Então, sim. O trabalho na comunidade é de chamar sempre mais pessoas para conhecerem de fato como funcionam esses bastidores, né? Como é o trabalho de construir isso e colocar na avenida o carnaval. E eu acho que essa é a maior missão, tanto desse momento que a gente está tendo, como de todos os momentos que a gente utiliza para falar sobre esse nosso fazer, que é a vontade de que mais e mais pessoas conheçam e valorizem, né, esse trabalho que nasce na comunidade, nasce nas periferias, mas que tem aí uma visibilidade tão grande, às vezes fora do estado, no mundo, né, fora do país, e que às vezes a gente, com aquela síndrome meio vira-lata, não valoriza tanto o que a gente tem aqui, assim, ao toque da mão, né? Então, é muito potente ter momentos e espaços de fala como esse para trazer essa visão, trazer esse entendimento, né? Muito bom. E para você, Gabi? Então, é uma dinâmica mesmo, já é esperado, né?
o afoxé, nesse sentido do cortejo, da música, das pessoas, da recepção, já é esperado. Tipo, há 21 anos a gente desfila saindo do Pátio São Pedro, no caso, fazer 21 esse ano, do Pátio São Pedro até o Marco Zero, né? A gente também tem alas divididas, que é a ala de dança, percussão, canto e os desfilantes. E aí a gente também vê essa dinâmica da comunidade em si, que está no carnaval, vivendo o carnaval, que muitas vezes não sabe nem o que é afoxé, né? Sabe nem o que é maracatu. E aí, acho que é muito dinâmico, assim. Não, a gente nunca teve nenhum tipo de preconceito ou qualquer tipo de coisa, mas em algumas atitudes é muita coisa alegórica. Ah, nunca vi isso, né? Tem essa recepção também desse público de achar, fantasiado, vamos tirar uma fotinha, alguma coisa também. Surge muito isso, né? Como a gente sai do Pátio São Pedro, então já está registrado, tem pessoas que já vai há anos, tipo, vocês são depois do pastoril, né? Aí você sai. Então, aquele público do pastoril marcado, fica lá lá esperando. Como a gente sai no cortejo, numa quinta-feira pré, então a maioria dos afoxés consegue conciliar e nos acompanhar, né? Esse ano tá previsto o Umbuto vir para quarta-feira. Se for para quarta-feira, melhor ainda, porque a gente corre para o Umbuto, depois corre para o Pátio São Pedro, enfim. É isso, é essa geração de movimento, é a comunidade participando, as pessoas esperando a quarta-feira de cinza na comunidade, que é o cortejo que a gente encerra para recolher a Ialotim, né? Enfim, é no isso. Caso, em Dois Unidos. Em Dois Isso. Unidos. A Ialotim, ela lá a sede é o Centro Educacional e Cultural, né? A Foxé e Alaxé, onde tem as oficinas de dança, percussão. E a sede mesmo, a casa, né? Onde vive o Oiá, e a Ialotim é em Dois Unidos, é dentro do terreiro. Entendi. E gostei muito de poder conhecer um pouco mais, né? Sobre o Baque Mulher, sobre o afoxé e alaxé, coisa linda. Porque é muito massa quando a gente vê, mas é bem mais gostoso, pelo menos para mim, né? Falando do ponto de vista de pessoa que brinca também, de uma pessoa que gosta de ler e falar sobre isso, né? Sobre essas temáticas, que se encanta com tudo que é produzido, e ainda mais produzido por tantas mulheres incríveis. E, enfim, gente, estamos chegando aqui no final. Quero agradecer imensamente o tempo de vocês para compartilhar essas histórias, para compartilhar esse legado. Eu espero que você que está aí do outro lado também possa ter curtido esse momento, né? Agradecer você, Mari, por estar aqui representando o Baque Mulher. É muito importante você estar aqui representando um grupo tão grande, tão importante, um movimento tão potente, inspirador, né? E potente, principalmente ali no Pina, que a gente sabe que é rock doido. E também a você, Gabi, por ter topado de última hora esse papo aqui, que foi bem importante. Você trouxe uma visão muito linda do que é esse afoxé para além das Quintanagô, que às vezes o pessoal só conhece ali naquele espaço. Isso. E não é somente Quintanagô, não é? É muito mais, são camadas e camadas. É uma construção muito linda. Axé. E vida longa, axé, né? A todas as produções. Axé. E é isso. Gente, vou encerrando por aqui o nosso podcast Sons da Folia. A gente conversou hoje sobre muita coisa. Eu tô tão feliz aqui que vocês não têm noção. Mas fica de boa, esperando um pouquinho, que daqui a pouco vem um próximo episódio e vocês também vão poder curtir outro papo bem interessante. Tchau, tchau e até a próxima!